amigos, bem-vindos mais uma vez ao Men of 60, o podcast mais eclético para as pessoas, para os homens dessa faixa etária. Eu agradeço, aliás, eu quero agradecer a sexóloga Aniele de Dias. Aniele, te prepara que tu vai voltar, que ela foi muito feliz em usar o termo idade adulta madura. E eu adotei esse termo, idade adulta madura, e, e eu faço questão que tu volte, porque foi um dos episódios que teve maior número de visualizações. E dando continuidade ao programa dos nossos episódios, quando eu falo que o nosso canal é um canal eclético, porque ele envolve vários tópicos referentes ao homem de 60 a mais. Eu já falei sobre hobbies, eu já falei sobre reflexões, de vez em quando eu falo sobre reflexões, eu faço entrevistas como essa que nós faremos hoje, que vai ser em alto nível. Aliás, eu queria pedir que aproveite agora, inscreva-se no canal, dê um like, porque eu tenho certeza que você pode até depois desclicar o like, mas dê agora, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E compartilha, porque quanto mais pessoas visualizarem, melhor, e ative as notificações, porque daí o YouTube vai avisá-los de quando nós tivermos mais episódios. Voltando, então nós fazemos entrevistas, nós fazemos momentos históricos, orientações técnicas, nós temos diversos vídeos sobre orientações técnicas, viagens, a gente fala bastante sobre viagens, aposentadoria, sexualidade, enfim, é um canal voltado aos homens de 60 a mais e que nós procuramos englobar tudo, tá? E o tema de hoje é um tema extremamente atrativo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema de hoje é a odontologia no divã, quando o corpo fala. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que, à primeira vista, parece muito técnico, mas talvez seja profundamente humano. Nós vamos falar de dentes, sim, mas também nós vamos falar de corpo, tá? Nós vamos falar de bruxismo, mas também vamos falar de tensão, silêncio e de história. Porque existe uma pergunta importante aqui que eu estava pensando. Será que todos os problemas que aparecem na boca começam na boca? Ou será que muitas vezes o corpo apenas ele expressa algo que não encontrou palavra, não encontrou outra maneira de se manifestar? E o meu convidado de hoje, ele tem mais de 4 décadas de odontologia. Ele construiu uma carreira sólida na clínica tradicional. Mas, num determinado momento da vida, ele decidiu fazer um movimento pouco comum para outros. Ele colocou a própria odontologia no divã. E a partir daí nasceu uma nova escuta ou uma nova fala, e uma escuta que tenta compreender o que existe além da broca, além do ajuste oclusal, além da placa de bruxismo. Ele é autor do livro Bruxismo, a odontologia no divã. Criador do canal Chimarrando com Freud. E alguém que decidiu, aos 60 a mais, abrir um novo campo de reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre reinvenção profissional, o corpo que fala quando a mente se cala e o que acontece quando um dentista começa também a escutar o inconsciente. E eu quero pedir agora ao meu amigo Calmo que se apresente, da onde vem, do que se alimenta, o que faz. Calmo, para quem não te conhece, dá um breve currículo, me diz quem tu é e aí vamos iniciar a nossa conversa. Bem-vindo ao Men of 60.
Obrigado, João. Obrigado, um grande abraço. Prazer em te rever depois de um bom tempo sem a gente se encontrar. Eu tenho acompanhado tua trajetória pelo Men of Sixty e vi que é bem eclético mesmo, concordo com a tua colocação. Para começar, eu queria me identificar, então. Eu sou cirurgião dentista, estou formado ao mesmo tempo que o João. Vocês sabem disso, né? O João Emílio, além de um podcaster conceituado, é um cirurgião dentista mais conceituado ainda. Um grande respeito pelo trabalho desse rapaz. E rapaz, porque somos jovens, né, João? Somos jovens. Temos a Homens mesma adultos, idade. maduros. Adultos maduros, gostei dessa colocação também. Nós temos a mesma idade. E o João seguiu pela odontologia. Eu também segui pela odontologia nesses 40 anos. Eu atuo ainda na odontologia, ainda estou clinicando. Mas de uns 8 anos para cá, eu venho estudando psicanálise. Concluí o curso há questão de uns 4, 5 anos. Tenho feito alguma clínica já na psicanálise. E, bem, a transição, agora entrando mais adiante dentro do que a gente está propondo conversar, essa inquietação surgiu da atividade profissional, da clínica, né, do dia a dia. De estar ali vendo os casos que surgiam na minha cadeira, e uma grande parte de. Tu sabe, né, João? A gente vai sendo direcionado, a profissão vai nos levando, vai nos conduzindo, vai nos apontando caminhos, e em muitos casos surgiam de bruxismo. Então, eu tratava dentro daquilo que a gente aprendeu, depois fui especializando, fui fazendo abordando outras técnicas, cuidando da TM. Só que assim, ó, eu comecei a perceber, já venho de muito tempo, eu acho que tu me conhece há bastante tempo para saber que eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta. E nessa inquietação, eu sempre ouvi muito os pacientes, sempre conversei muito, mas é, é, usava uma boa parte da consulta clínica para ouvir os pacientes. E nesse ouvir começou a surgir a minha inclinação para hoje, para o desempenho que eu pretendo ter nos próximos tempos. Depois de 41 anos de profissão, quero ver se eu consigo transformar esse ano no último ano da minha profissão, da nossa profissão, né, na odontologia. Eu estou bem encaminhado para ter uma clínica psicanalítica. Então, odontologia no divã. Por que odontologia no divã? Porque depois de 40 anos a gente começa a perceber, ou eu comecei a perceber nesse caso, que nem só de broca, nem só de ajuste oclusal ou placa de bruxismo estava conseguindo resolver o problema dos pacientes. Né? Pois é, deixa eu só contextualizar uma coisa. Fala, fala, vamos, vamos, Posso? vamos, vamos trocar uma ideia. Só Vamos trocar pegando esse, ideia. só pegando esse teu gancho aí, tá? Ah, então, tu falou, assim, ó, depois de 40 anos de odontologia clínica, tá? Tu poderia simplesmente seguir fazendo o que tu sempre fez. Mas aí que tá, tu já começou a falar que em algum momento surgiu um deslocamento, inquieto, sei lá. E eu queria exatamente, eu te interrompi, mas já vou te dar a palavra, começar por aí. O que que aconteceu para que um dentista experiente começasse a colocar a própria odontologia no divã? Foi uma crise, tu estava incomodado, foi um processo gradual, de percepção de que a técnica não explicava tudo? A palavra está contigo agora. Pois então, João. Crise sempre acontece, né? Eu acho que tu tem entrevistado bastante gente aí na nossa faixa de idade. A gente vem sempre questionando, né? A vida em si. O ouvir os pacientes no consultório, o ouvir os pacientes na cadeira, eu posso até estabelecer a partir daí um start, um começo, né? Uma primeira inclinação.
Eu tenho também, depois de anos na clínica, voltei à universidade, fui fazer um curso de ciências sociais, me especializei um pouquinho em antropologia, sociologia e antropologia, que são a base das ciências sociais, e a partir daí derivei para psicanálise. Eu não posso falar em crise, João. Não dá, esse termo não pode ser, não fica muito confortável. Tá? Não foi uma crise que me levou a estudar psicanálise. Foi Sim, uma vontade de, exatamente. O que que te levou a fazer essa... foi uma vontade de escutar as pessoas, de compreender por que que nem sempre dá certo. Tá? E estudando Freud, eu me dei conta de uma coisa muito interessante que acontece com a gente, com os médicos também. A gente conhece muito médico, né? E a gente tem a gente aprende a querer curar o outro, né? Como se curar o outro fosse uma solução para os problemas que ele nem sabe muitas vezes que tem. Então, Freud dizia isso. Freud chamava isso de furor Sanandis, que é uma tendência de todo médico, todo profissional de saúde, como nós, dentistas. Sabe que eu estive em Portugal, né? Durante 10 anos morei em Sim, Portugal claro. e lá eu tinha o título de médico dentista. Então, os médicos, os dentistas, os profissionais cirurgiões dentistas, como nós somos chamados no Brasil, a gente entra na clínica com a ideia de resolver o problema do outro, resolver o que nos aparece no consultório como uma demanda. Bom, aí é que está. Esse é a grande divisor de águas para mim. A gente não consegue resolver tudo. Tá? A vida não permite que a gente resolva tudo, nem na nossa própria vida, que já é a vida dos outros. Né? E quando eu me dei conta que o Freud tinha percebido isso lá nos anos 1900, ele começou a produzir em 1895, 1900, e depois até a morte dele em 1939. Então, ele já tinha se dado conta que ele tinha que sair daquela posição do médico, da pessoa que resolve o problema do outro, para escutar o problema do outro. A odontologia nos ensinou, a minha tia, nossos colegas todos, a fazer algo para resolver o problema, para curar, a pessoa chega lá com uma demanda, com uma... Vou ser bem básico, né? Um dente cariado, a gente tinha que resolver aquele dente cariado. Sim. Os problemas de ATM que surgiram e que foram passando pela minha vida foram bem desafiadores. Né? Desafiaram bastante a minha técnica, tive que estudar um pouco mais, além do que eu sabia, e, e muitas vezes não conseguia resolver. Eu uso uma imagem no livro que eu chamei de mordaça técnica. A gente, com a placa de bruxismo, resolvia o problema do dente para não se desgastar, para não acontecer dele se destruir no processo de bruxismo. Eu não sei se precisamos esclarecer o que é o processo de bruxismo. O processo de bruxismo é o ranger dos dentes, é um desgaste que as pessoas fazem. Agora, ela está muito ligada a uma tensão, a uma é, tentativa. É isso que eu discuto no meu livro. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Tá? Meu livro tem um subtítulo chamado Um ensaio sobre a falta, os afetos e as circunstâncias. Porque ele vai fazer uma abordagem da odontologia, por isso ela está colocado no divã, em cima do tratamento do bruxismo, mas com a ideia de que a gente tem que compreender outra coisa, compreender a falta, compreender os afetos e as circunstâncias que movem as pessoas, as circunstâncias que levam as pessoas a bruxar, a fazer o bruxismo, a ranger os dentes, a destruir dentes. Tu já deve ter visto na tua clínica. Porque o bruxismo ele é multifatorial, multicasual, quer dizer, às vezes ele é causa e às vezes é consequência, né? Mas é interessante eu quero te ouvir, óbvio que tu pode seguir a tua linha de raciocínio, mas eu quero te ouvir. Essa é a questão psicológica, emocional, psiquiátrica, ou enfim, como é que eu posso colocar assim? Pois é, na verdade,
eu vou fazer um pequeno diferencial aqui que eu acho que cabe entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Tá? Isso é fundamental para que a gente entenda o porquê eu abordei dentro do livro num enfoque estritamente psicanalítico. Tá? A psicologia é como a odontologia, ela é o grande guarda-chuva, o chapéu, a cobertura do que tu faz hoje em dia, acho que sim, né? Ainda prótese, né? Dentro da odontologia nós temos protesistas, nós temos periodontistas, nós temos endodontistas, especialistas em cada área da odontologia. Na psicologia, existe o profissional que trabalha com TCC, o profissional que faz a psicologia humanista, o profissional que não faz a clínica. Então, ele é o grande guarda-chuva. Né? Dentro da psicologia, pode existir a psicanálise, né? Essa psicanálise, se bem que ela nasceu separada, ela não tem uma conexão imediata com a psicologia, né? E aí eu queria fazer uma grande diferença. A psicologia trabalha mais com a questão consciente, aquilo que é consciente, aquilo que se pode observar e aquilo que o próprio paciente, a própria pessoa, o próprio sujeito, que é o termo que se usa na psicanálise, consegue entender, consegue saber. Bom, agora nós estamos aqui conversando, eu, João, dois colegas de 40 anos de profissão, isso é um momento consciente. Agora, muitas coisas que eu posso falar, o que tu pode falar, eventualmente vem do inconsciente, e é lá que a psicanálise, olha o ato falho, que eu fiz agora aqui, que chama-se ato falho. Né? O que a psicanálise vai estudar é exatamente o que brota nos atos falhos, nos sonhos, nos sintomas. Tá? Então, essa brotar do sintoma do inconsciente é o que a psicanálise estuda. Tá? Bom, aí eu fiquei falar dos três, então faltou a psiquiatria. A psiquiatria é uma área médica. O médico formado em medicina vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, eles chamam de residência, né? E fica habilitado a fazer tanto clínica psicanalítica quanto a clínica medicamentosa, que é o que ele acaba fazendo a maior parte das vezes. Né? Eu tenho, num dos meus trabalhos do com Freud, essa divisão bem clara. Eu fiz um paralelo com o jardim, com o cuidar do jardim. Né? Então, o psicanalista seria o que cuida da terra, o que vai ao fundo, o que vai revirar a terra, o que vai. Na verdade, ele não vai revirar, ele vai ouvir. O próprio paciente se trata na psicanálise. Né? Ele não é ele não, ele vem ao consultório de psicanálise nos procurar para que a gente resolva um problema, mas a gente não resolve problemas. A gente ouve. O psicanalista é um ouvidor, é um escutador profissional. Ele é o cara que implica o, o paciente, o sujeito, na verdade, para que brote desse paciente o sujeito que se esconde lá por trás. É mais ou menos aquilo, eu costumo dizer assim, meio que brincando, mas é na brincadeira que surgem essas coisas, porque o xiste, a piada, também é uma das formas do inconsciente falar. O inconsciente fala dessas formas. Tá? Eu já tinha descrito antes, no outro bloco, sonhos, atos falhos, xistes, piadas, né? Piadas. Aquela piada que a gente fala brincando, alguma coisa que no fundo é verdade. Né? Muitas vezes é, coisas cruéis se dizem brincando, se diz falando como se fosse só uma brincadeira. E isso é o inconsciente, isso é o inconsciente falando. Né? Bom, dada essa divisão, essa passada pela divisão, eu considero que a psicanálise, e por isso que ela entrou em mim, ou por isso que eu brotei como um profissional de psicanálise hoje em dia, ela busca escutar, ouvir, né? Deixar que o inconsciente fale. Existem mecanismos, uma técnica específica para isso. Não dá receita nenhuma, a psicanálise não é medicamentosa, a psicanálise não é
prescritiva, ela não vai receitar nem medicamentos, nem procedimentos, nem faça isso ou faça aquilo, como outras abordagens da psicologia. Tá? E isso não vai crítica nenhuma, é apenas só são abordagens diferentes. Né? A abordagem psicanalítica ela é uma abordagem do inconsciente. E é de lá que a gente tenta buscar a informação. Bom, isso dito, o meu livro está todo trabalhado em cima disso. Né? O ouvir os pacientes, ouvir o que o paciente do bruxismo tinha para contar. Né? E, em geral, ele conta coisas que não conta nem para os amigos. A gente que conheça bem isso, tem coisas dentro da gente, a gente não conversa nem com os amigos de 40 anos. A gente não vai para o bar, conversa e tal, mas sempre tem coisas dentro da gente que não brotam numa conversa de botequim. Não brotam numa conversa às vezes, entre casal, entre marido e mulher. Não brota entre irmãos, entre pais e mães. Então, isso tudo é o que o inconsciente guarda na concepção freudiana. Né? Existem outras concepções também, mas a minha concepção é freudiana. Tu tinha me passado uma questão sobre. Tu consegue me lembrar ela? Aquela da psicóloga? Depois, no final, a gente, Ah, tá bom. Então tá. Tô a lembrando, gente, a gente a continua. gente faz, a gente faz. Mas me diz uma coisa, tu fala, ah, usou um termo, uma expressão, abandonar a onipotência da broca. O que que significa isso? Porque durante muito tempo a odontologia trabalhou na ideia de que o problema tem a solução mecânica, né? Mas tu parece dizer que não é bem assim. Eu estou bem convencido que não é bem assim, João. Na verdade, eu trabalhei dos 40 anos de profissão, eu tenho quase uma divisão ao meio entre a clínica privada e a clínica pública, né? O serviço público. Serviço público implica saúde coletiva, saúde pública, e os conceitos são muito revisados na saúde pública, no sentido de que muita coisa não se soluciona na ponta da bola. Né? Tu sabe disso, tu é um profissional atualizado. Sabe que aquilo que nos ensinaram no passado, muitas vezes uma restauração de amálgama, onde se destruía metade do dente para botar uma restauração, né? Hoje em dia a gente faz um preparo muito conservador, se tira pouquíssimo dente, e muitas vezes com o advento dos TRA, que o meu nome de vida, tá? Estou um pouquinho técnico, depois tu avalia se tu quer continuar nesse caminho, tu tira muito pouco tecido cariado, às vezes coloca o meu nome em cima de tecido cariado para remineralizar. Isso é uma mudança, né? Isso é um novo paradigma na odontologia. Mas a minha quebra de paradigma aconteceu mais no sentido de não ver resultado. Eu comecei a proteger, eu comecei a me dar conta que estava protegendo o dente, protegendo, até em alguns casos, quando a gente conseguia fazer com sucesso, protegendo a articulação temporomandibular, mas o paciente ficava amordaçado, né? Ele não deixava sair. Eu hoje estou convencido que o bruxismo é um sintoma psíquico, muito mais do que um sintoma médico odontológico. Ele se manifesta nos dentes. Os dentes são a grande vitrine do bruxismo. Quando uma pessoa chega no consultório com os dentes desgastados pelo bruxismo, a gente enxerga o resultado final do processo. Esse processo está na mente dessa pessoa há muito tempo. Tá? Tu sabe, leva muito tempo para se fazer um desgaste. Um dente com brócolis, tu vai fazendo com o próprio dente antagonista, dente contra dente. Né? E veja bem, eu não quero construir Polemizar. polêmica nem brigar com nossos próprios colegas. Não estou dizendo que não seja correto, está super certo. A nossa técnica, eu falo isso no livro, a nossa técnica é o melhor que existe atualmente para o tratamento dos sintomas do bruxismo, do ponto de vista médico odontológico.
O que eu estou questionando? Por que eu chamei isso de luto da técnica? Ou como tu disse agora aí, amor, desculpa, eu esqueci o termo, colocou? Impotência da broca. Impotência da broca. Na verdade, é uma, Abandonar a onipotência da broca. isso, é uma forma de colocar, porque eu imagino que o meu livro vai ser lido por médicos, dentistas, colegas, né? Psicanalistas também. É uma forma de colocar isso até para chamar um pouco da atenção, né? Porque não somos só broca, né? Tu sabe muito bem, dentista não é só broca. Dentista é Sim. uma série de conhecimentos acumulados durante anos de formação e, e É uma analogia que tu fizeste. é uma analogia, é uma forma de colocar assim, ó, a broca não responde a tudo, né? A pessoa, por trás do bruxismo, tem um sujeito, tem uma pessoa que tem uma história, tem uma, uma vivência, e muitas vezes é sufocado. Tem três ou quatro exemplos no livro, que eu não quis estender isso, era um ensaio, é um ensaio, né? Eu não quis estender muito, então eu botei quatro exemplos, se eu não me engano, de pacientes que eu atendi com que no fim das contas eu vi que não era, aquilo ali é só um sintoma, aquilo ali é só o que aparecia para nós. A psicanálise é muitas vezes comparada com um iceberg, uma imagem que se usa muito para a visualização da psicanálise é um iceberg. A ponta do iceberg que está flutuando, que afundou o Titanic, não foi a ponta do iceberg, foi a parte de baixo. Foi a parte de baixo, né? Então, a maior parte de um iceberg está na base, está por baixo da água, está abaixo da linha da água. O bruxismo aparece no consultório, às vezes de uma forma mais branda, às vezes de uma forma mais leve, e às vezes de uma forma destrutiva, completamente dentes destruídos. Eu acredito que tu, como um protesista de anos, deve ter recuperado muito paciente bruxômano. Sim. E, cara, não tem dúvida, tu botou o melhor possível ali da odontologia, que a odontologia tem de melhor para oferecer. Eu te conheço, 40 anos, sou um profissional super cuidadoso. Só que assim, ó, tu reconstituiu, reabilitou esse paciente, mas tu descobriu por que ele estava bruxando, por que ele fazia bruxismo. Muitas A memória ainda está lá. memória do bruxismo, porque assim, ó, eu falo isso no livro, ele mastiga a vivência, mastiga a vida, mastiga os problemas, trava por não poder falar, por não poder verbalizar, né? Então, assim, o que está saindo no bruxismo é um grito, é quando o corpo cala, da palavra cala, o corpo fala. Né? O É. corpo fala. Ele fala de várias maneiras. Eu abordei o bruxismo porque eu sou dentista, porque a Sim. minha formação principal é essa. Agora, eu não duvido que daqui a pouco um médico não venha levantar alguma questão sobre fibromialgia, talvez, algum outro problema que as pessoas. Porque assim, ó, o que se constata? Tu faz o melhor e não consegue o resultado porque o cara não para de fazer contigo. Aí tu faz a reabilitação e depois instala uma placa de mordida que protege muitas vezes a reabilitação que tu fez a prótese, que tu conseguiu fazer. Ou se o cara ainda tem dentes, né, se o nosso paciente já tem dentes remanescentes, que protege o esmalte, protege a estrutura dentária, protege o periodonto, protege a articulação, que é importantíssimo. Né? Agora, o cara continua mordendo em cima da placa, continua bruxando em cima da placa, tanto é que quebra a placa. É. Né? Só pegando um gancho numa uma coisa que tu falou, tem um colega nosso, Paulo Eduardo Pitas do Canto, que deve conhecer, o Dudu. Eu ouvi alguma vez, porque nós, durante muito tempo, nós demos aula juntos, e eu ouvi ele muito feliz numa expressão. Quando dá um diagnóstico e um plano de tratamento, ele dizia assim, ó,
não olhar apenas o arbusto, mas olhar a floresta inteira. Quer dizer, não olhar aquele dente fraturado ou aquela cárie ou aquele desgaste, aquela faceta de desgaste, mas olhar o paciente, a boca inteira, o paciente, a musculatura facial do paciente, né? Aí já vamos entrando um pouco nessa tua nova área, olhar o paciente que é ansioso, roedor de unha, quer dizer, aí as coisas já viram causa e consequência, enfim, só peguei o gancho de que tu falasse. É, é, eu vou te confessar uma coisa, essa inquietação nasceu comigo no momento que eu peguei meu diploma. Né? Eu muito cedo me dei conta que a gente foi formado muito técnico, extremamente técnico. Né? Eu vejo hoje, pelas formações, eu também dei aula durante muito tempo, a minha área não é uma área técnica da odontologia, eu dou aula de bioética, de ética, e então, mas formei algumas turmas de pós-graduação e percebi que o enfoque mudou um pouquinho da nossa época para cá, mas ainda dentro da técnica. Por isso que eu falo em luto da técnica. Uhum. Luto da técnica é uma expressão que eu criei e está voltada para isso. Tá dizendo isso. É um luto que eu precisei fazer na própria atividade clínica, não no sentido de enterrar a profissão, não é isso. Não estou desfazendo o que vivi durante 40 anos. Eu estou simplesmente abrindo uma nova porta, sabe? Sem desmerecer nada. 40 anos de profissão foi uma história. Né? No mínimo para te conhecer serviu, né? Tá, então, agora pegando exatamente esse gancho aí, tá? Porque um homem de 60 muitas vezes a gente constrói a identidade através do trabalho, né? Quando tu muda o trabalho, tu muda também quem ele é. E uma pergunta inevitável, assim, te reinventar depois dos 60 mais, é desafiador ou é assustador? Porque o que eu quero te dizer é que muitas vezes a profissão nos define como pessoa, né? E durante um tempo, tu te definia, vamos dizer assim, como dentista, e aí essa mudança, por isso que eu volto a te perguntar, é desafiadora ou é assustadora essa mudança de nova fase nos 60 a mais aí? Então, é tudo isso e um pouco mais. Né? Ela é desafiadora, ela é assustadora, mas tu me conhece há 40 anos. Eu também tive transições nesses 40. Eu defino, nesses 40 anos de profissão odontológica, eu também tive uma experiência fora da odontologia, tu acompanhou também, tu sabe disso. Sim. Né? Eu operei comércio durante muito tempo, mesmo que paralelo à odontologia. Então, a mudança aos 60, ela veio no enfoque de uma retomada à odontologia, 100%, porque durante um tempo eu não trabalhei 100% do meu tempo com odontologia, e depois retomei 100%, e a partir daí comecei a ouvir. Parece que houve um brotar de circunstâncias, sim, aí mais próximo de 60. Reinventar, a gente se reinventa todo dia, todo dia. Todo dia, quando a gente está tentando aprender alguma coisa nova, lendo, a tua criação desse podcast é maravilhosa, é uma reinvenção tua. Né? Tudo bem, aconteceu perto de 60, acredito, né? É. Mas assim, a gente tem essas reinvenções sempre. O que falta, às vezes, é a coragem para a gente dar o pulo, né? Para a gente saltar para o outro lado. Né? Eu coloco no livro e está bem no início, assim, a primeira frase. Este livro nasceu de um lugar de passagem, de uma transição, de um reconhecer de uma outra ciência, de uma outra área de conhecimento que se faz necessária
até para continuar fazendo odontologia. O profissional dentista, cirurgião dentista no Brasil, médico dentista em Portugal e alguns países da Europa, ele tem que se descolar um pouquinho da técnica. Não precisa fazer um luto da técnica do curso, mas se descolar um pouquinho da técnica e entender que tem um ser humano ali. É a história do arbusto que falou aqui, né? Essa, essa, essa imagem é muito esclarecedora. Nós, dentistas, sempre fomos muito focados num ambiente de trabalho muito pequeno, muito reduzido. Tá? Não, e muitas vezes focado num único dente, é isso? O único dente, o endodontista, então, é focado no canal, na filigrana do canal. Quando algum tempo atrás eu usei essa imagem, a gente, se pudesse, entrava para dentro da boca, né, para resolver o problema de forma melhor. Né, mas, então, nós somos. O cirurgião dentista já é um especialista. Na minha concepção, o título que dá em Portugal está correto, nós somos os médicos, tá? Médicos da estrutura bucal. Tá? Hoje nós estamos numa discussão aí, não tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, mas é a questão da harmonização facial, a questão de outros campos onde o cirurgião dentista pode atuar, e pode. Tem conceito, tem capacidade para isso. Né? Claro, precisa estudar, né? Precisa correr atrás. O dentista se faz Então, no começo da universidade, mas depois tem que ir adiante. eu vou ousar dizer assim, quer dizer, não é abandonar a odontologia, é escutar a odontologia de outro lugar, tá? Pode ser Exatamente. assim. Mas agora eu quero entrar no tema central do teu livro, tá? Bruxismo. Porque tradicionalmente a odontologia olha o bruxismo como desgaste dentário, sobrecarga muscular, problema oclusal, tá? Ranger o dente. Mas tu usou uma expressão muito forte, que chama o bruxismo grito mineralizado. Me explica isso aí. Tá, então vamos nessa. Vamos Tu tentar usou essa compreender. expressão, né? Usei essa expressão, está no livro. Isso. Ela é a consequência daquilo que eu observei nesses anos todos. Tá? O bruxismo, com a definição que tu deu aí, é uma definição típica de um profissional cirurgião dentista. Eu passei muito tempo da minha vida reproduzindo esse discurso. O que é bruxismo? É ranger os dentes, é desgastar dente, é fraturar dente, é tudo isso que tu falou. Por que grito mineralizado? Porque hoje, João, eu acredito que o bruxismo é o sintoma, tudo que nós já falamos. É o sintoma. Ele mostra a ponta do iceberg. Tá? Ele é uma série de é uma síndrome, né? Nós chamamos isso de síndrome, então tem vários aspectos. Só que assim, ó, nós sempre falamos por um paciente que faz bruxismo que tem um componente emocional nisso. Né? Eu acho que Sim. tu também está lembrando disso. Né? Nós sempre falamos, dizemos, escrevemos isso tem que ver a parte emocional, tem que ver a parte psíquica. Sim, mas que parte psíquica é essa? Como é que a gente, sabe, tudo bem, a gente muitas vezes, eu me senti assim, lavando as mãos quando eu digo uma coisa dessas, ó, tem um problema emocional aí, tem que procurar um profissional adequado. Eu repeti isso várias vezes no consultório. Um profissional adequado para isso é um psicólogo, psiquiatra, Isso é uma das psiquiatra, perguntas que nós vamos te mostrar aí sim, depois. sim, psiquiatra, psicanalista. Eu sempre tirando o corpo fora. Na medida que eu fui transitando para essa área, eu acho que não precisa tirar o corpo fora. Acho que o dentista pode fazer essa parte. Tá? Claro, tem que ver se ele quer fazer também, né? Nem todo dentista está preparado para isso. Eu também não estou criando aqui uma especialidade de odontologia psicanalítica, psicanálise odontológica, não é isso. Mas é ouvir o paciente, abrir espaço para ouvir o paciente
identificando o problema, identificando a situação, o sintoma que surge no consultório como um desgaste dentário, começar a primeira escuta. E eu acredito que o dentista tem capacidade para isso, fazer a primeira escuta. Eu falo num determinado ponto do livro em falta de profissionais híbridos. Eu sou um profissional híbrido. Né? Eu sou um profissional híbrido entre um dentista, um cientista social e um Perfeito. psicanalista. Né? Não temos isso com facilidade no mercado. Mas a primeira escuta, e à medida que identifica essa questão, então caminha para um psicólogo, para um psicanalista, para alguém de confiança. Né? Se acha que a situação é a nível medicamentoso e extrapola a nossa capacidade, um psiquiatra. Vamos adiante, João. Quer perguntar alguma coisa? Não, não, eu te digo assim, ó, hoje a gente, nós vivemos uma sociedade que cobra desempenho, cobra produtividade, cobra resultado. Eu vou usar uma analogia depois, cobra velocidade. O sujeito não pode parar, ele não pode falhar. Me diz uma coisa, agora, analogia. Tu acha que é possível que muitas pessoas, olha a analogia, literalmente estão mordendo a si mesmas à noite? É. Sim, isso está no meu livro. Essa, Hã? essa expressão eu uso no livro. As pessoas estão se Ah, mordendo. é. Na verdade, João, isso que tu abordou agora passa por um outro caminho. É interessante que odontologia, psicanálise, no final, mas eu passei pelo meio do livro lá, tá escrito em algum lugar que eu já não lembro agora de cabeça, passa um pouquinho por sociologia, tá? E sociólogos detectaram isso já antes do próprio psicanalista ou do dentista. A sociedade do cansaço do sociólogo coreano, acho que é sul-coreano, deve ser sul-coreano, né? Porque norte não é viável. O Byung-Chul Han escreve sobre isso. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele fala da sociedade do desempenho. Nós somos cobrados por desempenho. As pessoas são exigidas e ele fala especificamente da pessoa se exigir como profissional, como tentar mostrar que ele é o melhor profissional. E essa autoexigência, e ele menciona isso nesse livro, faz com que ele não precise mais da cobrança. Isso é bem sociológico, isso é uma diferença bem clara. Foucault, antigamente, antes do Jung, apontou formas de domínio, formas de manter as pessoas acreditando em alguma coisa e se manter sob controle, produzindo, né? Isso tem a ver com a nossa sociedade, com a nossa escolha econômica, inclusive. Já o Byung fala de a gente se autocobrar. Então há uma mudança nisso. De Foucault para Byung, a mudança é bem clara. O que antes era cobrado de fora passa a ser cobrado de dentro. E aí o bruxismo vem pegando forte. Um outro sociólogo brasileiro agora fala do privilégio da servidão. Esses novos modelos de uberização, onde nós mesmos profissionais, sabe disso, existem profissionais médicos, dentistas, trabalhando por hora, trabalhando em vários lugares, sendo cobrados por eles mesmos. Eu tenho que produzir mais para chegar a um determinado patamar que eu estabeleci para mim. Então, essa cobrança começa a vir de dentro, começa a vir do interno da pessoa, do inconsciente, muitas vezes. E aí, esse casamento, ele aparece, na minha perspectiva, claramente no bruxismo. A pessoa cobra desempenho de si mesmo e morde a si mesmo. Né? Morde Sim. aquilo que ele não pode morder. Vou te dar um exemplo básico: um trabalhador que chegou isso na clínica privada, não foi nem particular, na clínica privada. Não, desculpa, errei.
A clínica pública, não foi nem no consultório particular. Atucanado, querendo manter a família, não conseguia trabalho, não conseguia rendimento suficiente, tá? E à noite se cobrava muito, rangia os dentes, fazia barulho, a mulher cobrava que a pessoa faz muito barulho. Se foi boi com a corda, o casamento, pô. E aí o que, que vai fazer numa situação de um serviço público que não pode nem colocar placa? Não tem essa perspectiva. Tu faz ajustes, tu medica, encaminha para fisioterapia, tá? Usa a possibilidade multiprofissional que existe na saúde pública, mas não tem um profissional escutador, ouvidor, como chama. Um profissional que ouve, porque assim, ó, outra coisa que vou particularizar de novo na psicanálise. A psicanálise, ela deixa falar. O psicanalista, ele é um ouvidor. Ele ouve o que a pessoa quer falar. Ele não cobra coisas. Ele pontua e aponta contradições. Se a pessoa se contradiz durante uma fala, não, não era bem isso que eu queria dizer, tal, ou falha, como nós fizemos aqui durante a nossa gravação, comete um ou outro, falho, ou outro ato falho, o psicanalista está ali para pontuar. Mas o que que quer dizer exatamente com isso? Tá? Então, o que eu estou defendendo no livro, na verdade, é assim, ó, vamos escutar, gente. Vamos escutar. Dentista está com dificuldade, não é um profissional preparado para isso, então vamos nos associar com quem pode, com gente que tem capacidade de fazer isso. Né? Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta técnica profunda e com analogia, tá? Diga. A placa de bruxismo protege o dente, concorda, né? Sem dúvida. Mas ela protege a pessoa, o sujeito, ou existe o risco de o tratamento odontológico apenas silencia um sintoma que tem outra origem? Eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso. Tá? Ele protege o dente, às vezes, e tu sabe disso, à custa de adaptação de articulação temporomandibular. Né? Eu conheço alguns profissionais em Porto Alegre que têm capacidade de compreender isso e trabalhar a questão da ATM. Tanto é que está ressurgindo bastante na odontologia, recebo artigos toda hora sobre isso, as dores, né, na articulação, as disfunções temporomandibulares. Mas a minha perspectiva é que a gente. Mas também tem outra coisa, João, isso tem que ficar bem claro, para a gente não criar conflito. Tá? O dentista atua no que ele sabe fazer, na odontologia. Ele protege o dente, ele protege a articulação, ou às vezes protege menos o dente, menos a articulação, dependendo de como conduz a coisa. Faz medicação, né? Nós temos capacidade e licença para medicar, mas eu acredito que a placa de bruxismo, como solução genérica, né? Virou uma prática genérica. Eu conheci profissionais, colegas nossos, que, não, vamos botar uma plaquinha de silicone. Silicone, muitas vezes, Ah, é pior. agrava mais ainda, né? Sabe É, disso, é. né? Estimula a Estimula pessoa. mais, mas assim, ó, às vezes para não perder o paciente que, mas a placa de bruxismo está muito dura, está difícil de, não consigo usar, não vou usar, não, vou te oferecer uma outra. Tu sabe disso, a prótese às vezes oferece algumas alternativas para facilitar a demanda, a queixa do paciente, né? Deixa eu te falar uma coisinha sobre demanda. A psicanálise tem uma diferença muito clara entre demanda e desejo. Tá? Isso vem já pós-Freud. Estava no Freud, tá? Tá lá no Freud. Quem for ler o Freud vai encontrar isso. Mas quem matou essa charada, quem trouxe isso lá do Freud, foi Lacan. Demanda e desejo não são as mesmas coisas. Não é a mesma coisa. A demanda, muitas vezes, do paciente esconde um desejo. Esconde muitas vezes o que ele quer na verdade, o que ele quer de fato. Isso está muito conectado com o estilo de vida, com falta, com os afetos e com as circunstâncias, que eu discuto no ensaio. Né?
O livro é bem despretensioso. Ele quer discutir, ele não quer soluções, ele quer simplesmente botar essa discussão na pauta. Tá? Eu não tenho solução nenhuma para isso, a não ser ouvir, criar espaço de escuta, seja pelo profissional dentista ou seja encaminhando para um outro profissional. Existem profissionais no mercado para isso, bastante até. Olha o que eu vou dizer. Talvez o problema não esteja na oclusão, mas talvez esteja na história que aquela boca nunca contou. Isso dá um corte. Isso dá Isso um corte. dá um corte, dá um corte. Eu acho que até essa conversa poderia ir para outro caminho. Mas tem um filósofo que chama Gasset, que diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? As minhas circunstâncias são diferentes das do João, do José. Eu sou José, né? Do Heitor, vamos usar o nome do outro colega que a gente conviveu bastante. As circunstâncias são diferentes. Então, é, e eu vejo isso ainda hoje em dia. Tá? Como eu estou com esse olhar clínico, psicanalítico, dentro de uma clínica pública, de um serviço público, eu vejo isso direto. As pessoas apresentam suas circunstâncias dentro do consultório odontológico. Elas vão lá e cada boca conta uma história. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Tá? É, Tu consegue identificar de onde essa pessoa sem ela dizer de onde é, pelas restaurações que tem, pelo tipo de procedimento que ele se submeteu. A gente consegue identificar a classe social, muitas vezes, e o serviço público hoje está cheio de classes sociais oscilantes, não é só mais como era antigamente, que quem não podia pagar ia para lá. Pessoas que podem pagar vão ao serviço público. Né? E ainda bem que pode pagar, porque quando a gente detecta um bruxismo no serviço público, tu pode fazer algumas coisas, como eu já descrevi antes, mas tu tem que encaminhar, né? sim, Para fazer a placa de bruxismo, para fazer, porque sim. ainda é a grande solução. João. É a grande solução. Eu não estou, sabe, não estou desconectando isso, não estou jogando no lixo a placa de bruxismo. Estou dizendo que ela ainda é a grande solução que tem. Só estou dizendo que precisamos ouvir o paciente, o É, sujeito. eu vou te dizer assim, ó, a oclusão, bruxismo, eu vou te dizer, é um faroeste, porque existem N teorias, N correntes e tal, e tu tá colocando só mais um elo aí que é para ou unir tudo, ou, enfim, ou polemizar, mas que efetivamente isso tem lógica, né? Não tem a menor dúvida disso, né? Essa é a minha perspectiva. A minha proposta e está bem descrito, né? Quem lê a capa do livro enxerga isso. Tá? Ele é bruxismo porque foi o tema que me conectou, que me levou a colocar a nossa odontologia no divã. Para saber se a nossa odontologia está fazendo de fato o que ela precisa fazer, ela precisa enxergar essas coisas. E o É, pior de tudo, João, não é pior, talvez o mais irônico de toda a história, é que a gente faz isso há 40 anos. A gente sempre falou para o paciente que tem componente emocional ali, sempre falou para o paciente que tem um psíquico querendo falar. Eu só fui entender isso depois que eu fiz psicanálise. Depois que eu fui me submeter à análise também, né? Porque a psicanálise começa com a formação, um dos processos básicos da formação, é tu ser analisado, fazer análise. A partir daí é que eu me dei conta que, opa, tudo aquilo que a gente falava para o paciente, que eu falo há 40 anos, eu não estou deixando ele falar. Eu estou amordaçando ele, botando uma placa sim. e amordaçando o sintoma. Tá? Então, assim, ó, cara, tu tá com bruxismo? Tudo bem, eu vou fazer o melhor que eu posso para ti aqui dentro da minha técnica, que é odontologia. Tá? Mas eu tenho um profissional para te encaminhar para tentar conversar com ele, para tentar resolver. Muitas vezes o paciente não vai, João, sabe disso, né? O ser humano é muito renitente com essas coisas que envolvem saúde mental. Nós estamos falando, no fim das contas, de saúde mental. Tá? Tá. É, Eu, assim, fala. ó, eu só te interrompendo assim, ó, porque o que acontece na boca às vezes é causa ou é consequência. E tu diria assim que um acompanhamento psicoterápico seria
ao mesmo tempo do que um tratamento odontológico? Bom, sem dúvida. Na minha opinião, não tem dúvida para isso. Mas eu vou te dar vou te colocar uma outra questão. Tu tens um, tu vai à academia e te machuca. Tá? O médico vai te receitar medicação, vai te receitar fisioterapia, vai te receitar, quer dizer, existem vários processos, né? E se o médico identificar que tu te machucou porque tu quer te ferir e ele detectar isso, ele diz, cara, vamos procurar um analista, um psicólogo, um profissional que te ajude a pensar essa questão. Esse processo está repetitivo, essa tua lesão. Vamos transferir do bruxismo, tira do bruxismo um pouquinho o foco agora e coloca numa lesão crônica não de um atleta, que o atleta ele se machuca é do jogo, né, é da profissão, mas coloca isso no João, no Ayrton, naquele cara que está sempre se machucando daquele jeito, está sempre se lesionando daquele jeito, sempre, tá? Bom, pelo menos uma pergunta, né? O que que esse sintoma quer dizer? O que que essa... Está no livro isso. O que que o ranger do teu dente quer dizer? Tá? Quer falar sobre isso? Vamos conversar um pouquinho? Se o profissional tem condições de avançar, avança. Se não tem, encaminhamos, né? Caminho? Caminho. É processo É. normal da medicina. Me diz uma coisa, Calmo. Além da clínica, do teu livro, tu criou um projeto que chama bastante atenção, né? O canal Chimarrendo com Freud, olha só. A ideia é fantástica. Mas por que Freud costuma ser apresentado de uma forma quase inacessível, muito longe, muito acadêmica, muito pesada, assim? E me diz uma coisa, tu trouxe Freud para uma roda de Chimarrão. chimarrão contigo? Como é que nasceu essa Tá, ideia? eu vou te contar isso aí. A ideia surgiu enquanto eu estava estudando. Tá? Freud produziu milhares de páginas escritas. Tá? Imagina escrever lá no começo dos anos 1900, final dos anos 800. Né? Ele começou a produzir em 1895 e foi até 1939, eu já te falei isso. Imagina como é que era construir esses pensamentos e redigir tudo à mão, bico de Tá? pena, aquelas coisas. Eu consegui agora, e tomei um laço, meu amigo, preciso te confessar que foi difícil fazer esse livro, tá? Porque, sabe, são ideias que ficam soltas do computador. Eu tenho mais meia dúzia de livros dentro do computador que eu não consegui tirar ainda, porque, sabe? Imagina construir isso. Depois eu vou te dar uma dica de como escrever um livro que funciona para mim. Eu não sei se vai servir para ti, mas enfim. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Eu quero ouvir tua dica. Mas assim, ó, o Freud escreveu, e eu digo muitas vezes para as pessoas, ele é um gentleman, ele é um cara que se preocupa com o entendimento de quem está lendo ele. Né? Eu tentei fazer isso no meu livro, mas eu não tenho essa capacidade. Ele se preocupa e ele é muito didático, ele descreve, ele é às vezes até repetitivo, coisa que o Lacan não é, né? Lacan é o cara mais assim, ó, eu escrevo aqui para quem quiser entender. Quem quer entender, vai lá e se vira. Mas o Freud não, o Freud era muito. Só que assim, ó, no começo, quando a gente está começando a estudar Freud, começando a ler Freud, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. É, por isso que eu coloquei ali. Então, aí o que que acontecia? Horas e horas e horas e horas e horas de Freud e chimarrão. Né? Claro, claro, vamos entender uma coisa, né? Outra analogia. Chimarrão. Chimarrão, chimarrão ajuda a pensar, né? Ajuda a estar acordado, ajuda, né? E é a bebida típica lá do nosso estado, né? Do sul do país. Estou dizendo isso aqui em aberto, porque pode estar sendo ouvido para fora. Né? O chimarrão, a gente pode preparar um chimarrão e passar horas tomando. E eu passava horas estudando. Né? Então, fui chimarreando com Freud, fui chimarreando com Freud. Aquela coisa se criou, foi se criando. E aí eu comecei a criar uma história na minha cabeça. Está num livro que eu chamo Chimarreando com Freud, mas que não está pronto ainda, isso aí vai levar mais um tempo.
porque eu me dei conta de uma coisa, eu preciso voltar lá na casa do Freud, lá em Londres, onde eu tive no passado, mas eu não era nem psicanalista, e eu preciso lá olhar, entendeu? Para ver se cabe o que eu coloquei ali. Que a ideia vem assim, ó, nessa ficção, nessa fantasia, é um encontro com o Freud, um encontro com ele, e vai um mate aí, compadre. E aí, Sim, daí que veio a ideia de, isso. Daí inclusive, da eu, imagem. sim, daí eu comecei a colocar na imagem, eu abri um canal no YouTube, em primeiro lugar, para. João, deixa eu te contar uma coisa. A psicanálise é a cura pela fala. Tá? A psicanálise é falar. A psicanálise é, é, é transformar afeto em palavras. Tá? É fazer traduzir o intraduzível. Tirar do ambiente onde Freud falava assim, a representação coisa, transformar em representação palavra. Eu estava estudando isso, aquilo complicado um pouco e, sabe, fazendo analogias e tomando meu chimarrão. Aí eu disse assim, vou botar isso no canal do YouTube. Para quê? Não sei para quê. Não sei para quê. Vou botar lá. Tanto é que esse projeto está parado. Esse projeto não é um projeto atual. Ele foi agora é, ressuscitado porque eu coloquei no livro que eu tenho um canal lá, né, que eu pretendo realocar, refazer, reestruturar, sei lá. Mas ele surgiu disso. Eu comecei a ler os textos, porque Freud é muito conhecido por alguns textos, alguns livros completos, né? Mas ele tem mais de 5.000 palavras, mais de 5.000 páginas escritas à mão, em textos pequenos de 5, 6, 10 páginas, tá? Meu Deus. E que tem uma profundidade absurda, absurda. E aí eu comecei a traduzir isso nos vídeos. Mas assim, ó, foi uma experiência pequena, curta, eu deixei de lado um pouquinho em função de outras coisas, e mas eu gosto do nome, para mim soa muito bem, porque foi assim que eu me formei psicanalista, chimarrando com Freud, entendeu? Conversando com ele, mas tomando meu mate, oferecendo um chimarrão para ele. Vai um mate aí, Freud. Fantástico, fantástico. Entendeu? Essa é a concepção. Vamos responder umas perguntas que o pessoal encaminhou hoje de tarde aqui. Manda bala, vamos ver o que sai. O psicólogo Giovanni Monteiro, em que situações você considera fundamental o encaminhamento para acompanhamento psicológico? Como você enxerga a construção de um trabalho interdisciplinar entre psicologia e odontologia? A gente já falou isso, mas tu pode reforçar. João, especificamente no caso do bruxismo, tá? E para qualquer pessoa, para qualquer sujeito que queira chegar a algum lugar mais. Queira se deslocar. Eu estou sentado aqui hoje, mas quero me deslocar até ali a outra esquina. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria tem lugar de fala. Tá? Para mim é fundamental. Tocar o projeto junto, se for possível, né? Porque a gente trabalha com possibilidades. Como não existe no mercado profissionais híbridos suficiente, profissionais híbridos está falando com um, né? Alguém que fez Sim. uma trajetória da odonto para sociologia, para antropologia, para psicanálise. Tá? Eu depois ainda fiz pós-graduação em psicologia para entender a psicologia, né? Porque não tem como a gente falar de psicanálise. São dois lados de uma moeda, né? Ou de uma maçã, se tu quiser. Tem que mais ou menos conversar. Respondendo aí ao colega, que é psicólogo, talvez, né? Pelo jeito, É psicólogo. psicólogo. Cara, tem que tocar junto. Se o dentista identificou que aquele bruxismo quer falar e o profissional dentista não está com tempo para ouvir, tá? Porque também tem outra coisa, né, João? Vou deixar bem claro: o profissional psicólogo, o profissional psicanalista tem que ser remunerado. Tá? Sim, Ele tem que ser pago para ouvir. Ele vai ouvir coisas que tu não fala para um amigo, não fala para a mulher, não fala para o filho, entendeu? Então, e outra coisa, que ele tem que ficar ali. Morreu, né? Não pode, aquele assunto não vai adiante, não vira roda de conversa no bar nem nada. O psicanalista assume aquilo, trabalha na sua análise,
Eu, num outro momento, posso até conversar contigo como é que eu trabalho isso, mas eu também preciso descarregar isso em algum lugar. Tá? É como se eu coletasse histórias e chega a determinado momento ela está transbordando, está pelas tampas, eu preciso colocar isso em algum lugar. Aí eu tenho que fazer minha análise. Né? Quando vai fazer isso? No momento que identificar. Identificou que o bruxismo está ali, e como a minha tese principal é que o bruxismo é um sintoma psíquico, é isso que eu estou dizendo, no fim das contas é isso que eu estou dizendo, o bruxismo tem que ser tratado de forma multiprofissional. Acha que 100% deva ser tratado por dois profissionais, o dentista e um O psicanalista? psicanalista, claro, estou puxando a brasa para o meu assato, né? Por que, que eu defendo a psicanálise? E Mas por que, qual que é o assado? Da odontologia ou da psiquiatria, do psico, da, da, psica, da, 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 da psicanálise, da da psicanálise. psicanálise? Porque o da odontologia já trata há muito tempo, né? Tu trata, provavelmente. A tua reabilitação protética, ela tem que levar em consideração isso, né? Então tu tem que tratar. Estou puxando a brasa para o lado da psicanálise, por quê? Vou te dizer em todas as letras, respeitando o colega psicólogo. Porque dependendo da abordagem, ele vai trabalhar no consciente. A psicologia trabalha muito, a maior parte das abordagens psicológicas trabalha com a consciência. E a consciência não resolve. A consciência não adianta tu botar lá uma placa de mordida, restaurar os dentes da melhor forma possível, tratar a articulação temporomandibular, prescrever medicação, mandar para o fisioterapeuta e o cara continua bruxando porque não falou, porque não botou para fora. E isso está onde? Está no consciente? Não está no consciente. Está no inconsciente dele. E quem trabalha com o inconsciente é a psicanálise. E a psicanálise, psicologia analítica do Jung também, tá? Que é uma outra abordagem. Eu estou estudando um pouquinho aí, porque eu acho que fecha um pouquinho na minha. Mas eu não vou ser um junguiano. Né? Eu estou convencido que eu não vou ser um Essa junguiano. galera aí, essa galera dá um time de futebol, né? Cara, Freud, dá, Jung, dá, dá vários times. dá um time de futebol, hein? E como na odontologia, ninguém se entende também. Uma Mas, outra, assim, mas uma assim, ó, outra... deixa eu só finalizar aqui para Ah, não, não, responder, desculpa. responder o colega aí, tá? Sim, 100% dos casos. Se bem que toda unanimidade é burra, né? Mas 100% dos casos chegou bruxando dentro do consultório. Se tu for lá no detalhe, tu vai encontrar alguma coisa que precisa ser falada e não foi até aquele momento. Então, se vai para o psicólogo, se vai para o psicanalista, tem casos de psiquiatra, né? Casos bem complexos. E aí, sem medicação, não se resolve. Mas precisa sim, acho que em todos os casos. Tá. É uma outra pergunta aqui, do mesmo psicólogo, Giovanni Monteiro, nos casos de bruxismo, olha, interessante a pergunta, nos casos de bruxismo ou DTM, em que a intensidade da dor parece desproporcional ao achado clínico, como você diferencia um quadro predominantemente biomecânico de uma possível manifestação psicossomática? Que indicadores emocionais ou racionais você considera relevantes nessa avaliação? Não sei se tu quer dividir em duas. Não, eu vou responder no contexto, porque parte disso já foi respondido, né? O Sim, colega é psicólogo, ele está falando em indicadores, isso é muito típico da psicologia, tá? O indicador maior, na minha opinião, já vem junto com o paciente, tá? Já chega junto com o paciente, ele chega com o dente desgastado, com a fratura inexplicável, com a dor absurda, sabe? Mas assim, ó, o bruxismo ele é muito visível, né? DTM e bruxismo não é a mesma coisa, né? A disfunção temporomandibular ela já pode ser uma consequência avançada do bruxismo, mas pode ser outras coisas também, né? Mas assim, ó, o cara chegou com bruxismo, normalmente
convence de que o cara faz bruxismo sem ter coisas inconscientes presas. Eu não consigo me convencer disso. Tá? Sem ter que falar alguma coisa, sem ter que verbalizar, dizer o que está lhe incomodando. Porque ele não sabe quando ele chega no consultório. Ele chega assim, doutor, meus dentes estão assim agora, tudo curtinho, o que eu faço? E essa restauração não para na boca, o que eu faço? Já tentei de tudo. Né? O que eu estou te contando aqui, eu acho que você deve ter ouvido também, né? 40 anos de praia é Pô, muito tempo. Né? Então, assim, ó, o cara já chega com bruxismo, para mim ele chega com um problema emocional, um problema psicológico, um problema psíquico. Tá? Aí, quem ele vai escolher é que nem dizer assim, ó, vai escolher o João, vai escolher o Ayrton, vai escolher o Heitor, vai escolher a Maria, entendeu? Não, mas olha só, o João trabalha mais lá da prótese, o Heitor é periodontista, aí tem um profissional de saúde pública, hoje em dia, né? Qual é a especialidade que eu vou procurar? Aquela que eu me senti mais à vontade, que eu me senti mais adequado. E eu estou tentando vender o peixe da psicanálise. Por quê? Porque eu acho que o bruxismo está submerso. Ele é a parte grande do iceberg. Está guardada lá no fundo. Tá? Então, o colega psicólogo, não sei qual é a abordagem que ele utiliza, isso eu ele, não sei. ele tem que pensar no inconsciente. Tá? Ele tem que, pelo menos, suspeitar o inconsciente. Se ele nega o inconsciente, e existem psicólogos que trabalham nessa área negando completamente o inconsciente, acho que ele não vai ter sucesso. Mas aí o paciente vai ficar ali anos, provavelmente, como ele fica anos na nossa mão, recuperando dente, recuperando prótese, trocando estruturas, e a causa está lá no inconsciente. Está lá e vai para baixo do tapete todo dia quando ele chega em casa. Está aí a questão. Eu acho que eu respondi. Acho que tá toda essa Não, questão que ele respondeu, colocou. está bem respondido. Né? Inclusive, assim, ó, estamos começando a chegar perto do final. Eu quero te fazer um convite, porque eu estou preparado, depois desse episódio, para questionamentos, porque vai vir uma avalanche de perguntas, de questionamentos e de coisas. Eu queria te convidar para um novo episódio, aí para a gente fazer um brainstorm avaliar o resultado dessa nossa conversa aqui. Tu topa? Mas, bah, com chimarrão e tudo. Ainda leva o Só Freud para pode se chamar até o até o parceiro, né? Freud. Chama o Freud para conversar com a gente. Na verdade, João, assim, ó, é muito amplo isso. Essa folha que eu estou levantando, tá? Pode gerar muita polêmica, sim. Eu sei bem onde é que eu estou me metendo. Não estou doutrinando ninguém, não é, sabe? É um ensaio, é uma proposta, uma visão, tá? Todas as perguntas podem ser colocadas. Não sei se vou saber responder isso. A gente não É. consegue tudo, né? A gente não sabe tudo. Eu continuo estudando bruxismo, continuo estudando psicanálise. Eu agora estou fazendo uma curva pelo Jung, porque é uma outra área e não estou conseguindo me convencer muito dela. O Freud, para mim, é o cara. Tá? Tem Lacan também, que é importantíssimo, mas o Freud ainda é a base. É tudo. A Tudo vem escalação é dali. Freud, Lacan. E nós podemos um dia conversar sobre isso, tá? Mas aí seria um podcast de psicanálise, né? É, existe um livro maravilhoso do Renato Mezan, que eu fiz um curso com ele em um determinado momento, chama O Tronco e os Ramos. O tronco, Freud, né? E os ramos da árvore, as várias outras escolas que surgiram a partir do Freud. Podemos conversar, João. Podemos conversar. Vamos vir, top, sim. Top. Uma outra hora, um outro momento. Já não estou focado no bruxismo, mas aí ampliando um pouquinho. Se Sim, quiser, abrindo o leque. abrindo o leque, eu tenho E, algumas coisas que eu estou colocando em livro
mas como eu também atuo na clínica, eu fico um pouco. Eu tenho que fazer conforme o andar da carruagem, né? Sabe que a gente está cheio de tarefas, cheio de atividades. Eu quero ver se eu Sim. consigo me liberar agora, dar um pulinho em Portugal para ver de novo aquela É. vivência que eu tive lá. A Fazer coisa que a gente poderia falar, tua experiência lá em Portugal, né? Isso é um outro episódio. é um outro episódio. Esse é outro episódio que eu tenho quase todo formatado no livro, mas não está pronto para sair ainda, né? Mas isso dá Eu, um episódio todo. A tua experiência lá dá um episódio inteiro. cara, tem O história para porquê contar. tu foi, a tua experiência lá e por que tu voltou. Quer dizer, tu Sim, imagina, nós vamos sim. ficar uma hora conversando aqui. Sim, nós já estamos começando a tal ponto que eu vou ter que ou botar para carregar o Não, laptop mas ou vamos, ou encerrar nossa conversa por hoje. não, vamos encerrar. Eu quero te agradecer. Olha, a tua disponibilidade foi fantástica, tá? Eu quero, o teu contato vai ficar aqui. Eu vou botar no rodapé do episódio, tá? Quem quiser, entre em contato com Calmo, tá? Calmo, muito obrigado. Ah, João, muito grato, muito obrigado pelo convite. o Man of Six está aberto para ti sempre. Beleza, beleza. E, aliás, eu sou um homem do Man of Six, né? Já faz parte, né? Faz parte, eu estou nesse time há 5 anos. Excelente. Bom, existe uma ideia muito interessante nessa nossa conversa, que durante muito tempo a gente acreditou que o corpo apenas era uma máquina, né? Mas algo precisava ser ajustado, corrigido, consertado. Aí entrou o Calmo. Talvez o corpo também tenha uma linguagem, talvez ele esteja sempre tentando dizer algo, talvez a maturidade seja exatamente isso, aprender a escutar melhor o corpo, aprender a escutar o outro ou aprender a escutar a si mesmo. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Reforço que se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque a gente vai responder, porque o Man of 60 nunca foi e nunca será sobre idade. Ele é sobre postura. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé. Seu sorriso é um balé.